Com a sessão solene, o ano legislativo de 2026 será aberto nesta segunda-feira. O retorno do Congresso está marcado pela pauta da segurança pública em alta e a expectativa para que seja marcada a sabatina de Jorge Messias. E é sobre esse assunto que eu e a Patrícia vamos conversar agora com o cientista político Rubens Figueiredo. Rubens, muito boa tarde a você, tudo bem? Boa tarde, Nelson. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde. A gente fica sempre na dúvida, né? Um ano com eleições dentro dele é um ano curto, né? E a gente já viu que tem muita matéria polêmica aí para ser colocada para votação no Congresso como um todo. A pauta da segurança é a que vai dominar realmente ou essas CPIs todas que estão programadas poderão avançar e poderão tomar conta também dessa pauta? Olha, Nelson, Patrícia, uma CPI é sempre algo muito interessante do ponto de vista da opinião pública. Há uma ampla repercussão, os casos são muito complicados, né? Polêmicos, difíceis de lidar, de uma importância muito grande. Por outro lado, a segurança pública é o maior problema do brasileiro hoje. Embora não seja automático, né, que a votação de uma boa lei vai ter como consequência necessariamente a melhoria das condições da segurança da população, mas é sempre algo que deixa expectativa. Agora, a tramitação de uma emenda no Congresso não tem, obviamente, o mesmo appeal, né? Não tem o mesmo apelo, não é tão interessante como uma CPI. Então, e além do que os poderes estão super excitados aí, porque temos alguns problemas no Supremo, na área do Judiciário, e temos eleições esse ano, né? Tanto para o Legislativo quanto para o Poder Executivo. E nesse assunto de eleições, outra pauta do Congresso é a questão da segurança. A gente já vinha lá do ano passado, do avanço, né, de conversas sobre a PL da segurança, a antifacção. E pelas pesquisas eleitorais, o assunto segurança, de fato, é de grande importância. Como você analisa ou espera que esse assunto seja tratado e explorado pelos parlamentares nesse ano eleitoral? Olha, você tem uma clivagem, né, entre a direita e a esquerda muito forte nesse assunto. Na verdade, a esquerda tem mais explicações do que por que a violência acontece, o crime acontece, do que mais propriamente propostas para que a insegurança diminua. A direita, por outro lado, tem mais um dos temas, né, preferido no discurso da direita, é exatamente esse tema da violência, do tratamento mais rígido com os criminosos, leis mais pesadas. Agora, com todo mundo que eu converso que entende realmente segurança, fala que o projeto de lei, embora tenha alguns avanços, a lei por si só não é capaz de acabar com o crime, né? A nossa lei não está entre as mais leves do mundo. Então, você tentar resolver o problema de segurança sem colocar junto a questão da inteligência, a questão do aparelhamento adequado das forças, tanto a polícia militar, a polícia civil e a polícia federal, se você não tiver uma gestão mais compatível com as necessidades do setor como um todo, você não vai resolver. Se só lei resolvesse criminalidade, seria muito fácil, né, Patrícia e Nelson? Rubens, há um outro assunto também que eu acredito que
vá tomar aí o tempo dos parlamentares, que é o veto que o presidente Lula deu àquele projeto de anistia. Né? E que, de certa forma, até os parlamentares, a parte da oposição já disse, vamos derrubar isso. Ou seja, vai trazer muitas discussões, mais uma vez, a tudo isso, que acredito eu que vai parar, inclusive, no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, vai se tomar muito tempo, inclusive, da imprensa para divulgar esse tipo de coisa, o que pode trazer aí um pano sobre as questões mais públicas, que é a segurança pública e tudo mais. Como você vê essa situação? Você acha que realmente isso se resolverá rapidamente ou vai tomar muito tempo dos parlamentares? Eu não gosto de fazer previsão, viu, Nelson, Patrícia? Agora, nós não vamos ter um ano monótono, não. Vai ser um ano muito intenso do ponto de vista tanto dos temas como do espírito, né, dos parlamentares e mesmo do Poder Executivo. É um ano eleitoral, a sociedade tá polarizada, está dividida, tem muita rejeição de um lado e de outro, e certamente essa questão deve parar, certamente deve, não, certamente vai parar no Supremo, porque se o Congresso conseguir derrubar o veto do presidente da República, né, que seria uma sinalização de uma certa fragilidade do presidente, certamente vai parar no Supremo e certamente, como foi o Supremo que julgou, as penas serão mantidas. Mas é mais um assunto de alto poder explosivo a ser resolvido aí no curto, pelo menos nesses primeiros movimentos aí do Congresso. Rubens, esse é um ano eleitoral, então a gente vai ver muito da articulação política, do que vai acontecer no Congresso, de acordo com o interesse dos parlamentares também para essas eleições. E quem está de fora também se articula. Nessa última semana, um movimento importante do PSD, aglutinando dentro do partido 3 possíveis presidenciáveis, Eduardo Leite, Ratinho Júnior e chegou, então, na semana passada, Ronaldo Caiado. Hoje, o Jornal Gente, aqui da Band News TV, também da Rádio Bandeirantes, entrevistou Gilberto Kassab, presidente do PSD, presidente do partido, que disse, então, que a sigla tem 3 pré-candidatos à presidência, segundo ele, bem qualificados, que no momento certo vão definir, então, o nome de quem vai disputar as eleições em outubro. Vamos ouvir esse trecho da entrevista para que você possa comentar na sequência. Na verdade, as eleições acontecem em outubro e 3 candidatos significa que o partido tem 3 pessoas muito qualificadas que durante 8 anos fizeram extraordinários governos muito bem aprovados nos estados e que dispõem a ser candidato a presidente da República. Portanto, não é o partido que está escolhendo. E nós, muito felizes e muito orgulhosos de estar podendo reunir dentro do partido pessoas tão qualificadas. Então, haverá o momento de decidir, onde teremos um só. O importante é que dentro do partido existe respeito, muita harmonia e uma tranquilidade muito grande dos 3 em relação ao encaminhamento do partido. Os 3 saberão respeitar os resultados, seja o escolhido, seja os 2 que não serão escolhidos. Então, eu acho que é muito positivo ter 3 opções, não é? E não precisamos aqui decidir agora. Nós temos no mês de março ainda, onde o quadro partidário vai ficar mais estabilizado, porque nós vamos ter a janela partidária, nós vamos saber observar qual vai ser o projeto dos outros partidos, para daí, reunindo todas as informações, podermos escolher melhor. E eu diria para você, Cláudio Alberto, que não é a terceira via. Nesse caso específico, onde teremos praticamente 3 projetos importantes do Brasil, eu acho que é a melhor opção, é a melhor via. Nós realmente temos 3 pessoas muito qualificadas, um partido que cada vez mais deixa claro que é um partido do diálogo, do respeito à democracia, que registra a importância da convivência com os contrários e que, diante da experiência já comprovada dos seus gestores, ele pode apresentar um projeto que as pessoas confiem que seja bom para o Brasil. E aí, Rubens, o que você pensa a respeito disso? São 3 nomes fortes mesmo?
São, sem dúvida nenhuma. E é bom, né, a gente ouvir num país tão polarizado, onde tem tanta briga, alguém falando com calma, com ponderação, expondo aquilo que propõe. Agora, eu andei verificando, né, realmente os indicadores, tanto do Rio Grande do Sul como do Paraná e de Goiás, são indicadores muito reveladores, né, de uma boa gestão. Principalmente do ponto de vista fiscal, que é o que a gente precisa, né? Então, o PSD tem 3 quadros da maior qualidade, são 3 governadores que ficaram 8 anos em seus estados e tiveram uma performance muito boa. O PSD tem um caminho, tem proposta, tem uma liderança que, sem dúvida, é o maior articulador político do Brasil, e eu acho que isso cria um fato novo, mas não um fato novo para bagunçar o quadro, é um fato novo que traz um pouco de, se é que isso é possível falar no Brasil, traz um pouco de normalidade, né? Você tem um partido que tem 3 quadros importantes que estão tentando se viabilizar com propostas e com um histórico de bons governos. Então, eu vejo com muito bons olhos essa iniciativa, até porque tudo aquilo que possa tirar a gente dessa polarização que se parece com ódio, né? Eu acho que qualquer movimento nesse sentido é altamente salutar para o país. Tem uma outra fala aqui do presidente do PSD, que também é secretário do governo do estado de São Paulo, Gilberto Kassab, onde ele diz que não há a menor possibilidade de o partido não ter um candidato. E aqui a gente vai exibir a fala dele e, na sequência, eu queria que você comentasse e, principalmente, que falasse a respeito da seguinte colocação. Você vai ter, teoricamente, 2 candidatos de direita muito fortes, que é o candidato que já está, o Flávio Bolsonaro, e esse que pode vir do PSD, que vai ter uma força tremenda, afinal de contas, é um candidato de um partido que está muito bem representado no país. E aí, é uma direita dividida? É uma direita para enfrentar a esquerda realmente? Vamos ver o que disse o Gilberto Kassab. De não termos uma candidatura própria. O PSD não está com o pé no governo Tarcísio, o PSD é governo. Nós ajudamos o Tarcísio a se eleger, participamos da campanha, indicamos o vice-governador, portanto, não é com o pé, o PSD governa juntos. E aqueles que são hoje ministros do presidente Lula é por conta de terem participado da campanha do Lula. O Carlos Fávaro foi foi um dos mais importantes coordenadores da campanha Lula no seu estado. O Alexandre Silveira foi candidato a senador na chapa do presidente Lula. O André de Paula foi candidato a senador na chapa do presidente Lula. É muito mais jogo eleitoral já, não é? As pessoas querendo fazer intriga. Olha, vamos cutucar lá, falar que o Kassab vai com o Lula, porque daí estressa um pouco a relação com o Tarcísio, não sei o quê. A gente conhece esse jogo, entendo com naturalidade, faz parte do processo. Mas quem acompanha assim de perto, né, os analistas como você e como tantos outros que são muito competentes e têm a minha admiração, sabem que não vai ter retorno, nós vamos ter candidatura própria, temos 3 excelentes candidatos, um deles será candidato e, se vencer, será um grande presidente da República. E aí, Rubens? É uma explicação natural, né? Porque o vice-governador é do PSD aqui em São Paulo. E até pouco tempo, né, quando o governador Tarcísio decidiu bater o martelo que não seria candidato à presidência da República, o Kassab tinha um discurso bem centrado na ideia de que, se o Tarcísio fosse candidato, o PSD abriria mão de ter uma candidatura. Como ele não vai ser, ele está afirmando que o PSD terá uma candidatura, como eu falei anteriormente, muito provavelmente uma candidatura forte, qualquer um dos 3 seria um ótimo candidato com ideias boas. E volto a dizer
que mais identificados com o problema do Brasil, né? E não com os problemas do governo, porque nós temos uma situação, Patrícia e Nelson, em que aquilo que é bom para o Brasil entende o governo que não é bom para o governo. Então, o que é bom para o governo? Bom para o governo é fazer bondade, aumentar o déficit público aumentando Bolsa Família, benefício de prestação continuada, e a área fiscal vai explodir desse jeito, já está explodindo, né? Então, precisa alguém que tenha a responsabilidade e a coragem de falar para o Brasil a verdade daquilo que o Brasil precisa. O Brasil é um país estagnado, pobre, com muita desigualdade, com uma produtividade do trabalho muito pequena. Então, para reverter esse quadro, a gente vai ter que ter um projeto de país que leve em conta essas necessidades. Rubens Figueiredo, cientista político, muito obrigada pela sua entrevista com a gente aqui nesse começo de semana. Eu que agradeço aí, bom trabalho para vocês. E vocês vão ter trabalho esse ano à vontade. Você também, com a gente aqui. Nós todos aqui.